Olá, eu sou a Leilane, eu sou médica alergologista e dentro desse tema de hipertensão arterial, a minha conversa com vocês vai ser sobre angioedema causado por IECA. Então, o IECA é um medicamento que a gente usa muito na cardiologia, na nefrologia, entre outras especialidades, que são os inibidores da enzima conversora da angiotensina. O que nós mais usamos é o enalapril e o captopril. Essas medicações têm um efeito colateral conhecido e previsível, que é o angioedema. O angioedema ele é um inchaço de mucosas, então pode ser de boca, língua, glote, ao redor dos olhos, e ele pode acontecer também nas alças intestinais. Tem paciente que tem dor abdominal muito intensa causado por angioedema. E antes da gente falar do angioedema causado por IECA propriamente dito, a gente tem que entender um pouquinho os tipos de angioedemas que a gente tem. Então, existem duas substâncias principais no nosso organismo que estão relacionados com a causa, com a gênese dos angioedemas. A primeira é a histamina, que são os angioedemas alérgicos clássicos, os quadros de urticária crônica espontânea, reações a anti-inflamatórios, que são todos assuntos para um outro vídeo. E a segunda substância é a bradicinina, em que nós teremos os angioedemas hereditários, que também é uma doença bem específica, e os angioedemas adquiridos. E dentro desses, nós teremos o angioedema causado por IECA. Então, o que acontece com os pacientes que têm esse efeito colateral? A ECA, que é a enzima conversora da angiotensina, ela está relacionada com a quebra da bradicinina dentro do nosso corpo, né? Ou seja, a bradicinina é produzida e ela acaba sendo quebrada por essa enzima, entre outras enzimas também. Quando o paciente usa um inibidor da ECA, essa enzima não vai funcionar e, por consequência, a bradicinina não vai ser quebrada e ela vai ficar ali no organismo da pessoa. A bradicinina, uma das ações que ela tem é de aumentar a permeabilidade vascular, ou seja, fazer com que o vaso sanguíneo se abra, se dilata e aquela água que está correndo dentro dele se extravase para a região da mucosa e com isso ele cause o angioedema. Então, se você tem a ECA que está sendo inibida, que ela não vai ter ação para quebrar a bradicinina e a bradicinina vai ficar agindo, por consequência você vai ter o quadro clínico do angioedema. Mas por que não acontece com todos os pacientes que usam os inibidores da ECA? Porque além dessa enzima, nós temos outras no nosso organismo que também vão ser responsáveis por quebrar a bradicinina. Então, geralmente, um paciente que usa um inibidor da ECA, ele está com a ECA inibida, mas as outras enzimas estão funcionantes. Porém, tem alguns pacientes que, por fatores genéticos, então por fatores ambientais adquiridos, eles acabam tendo falha nessas outras enzimas. E aí, quando você tem a inibição da ECA, as outras não estão funcionantes e, por consequência, a bradicinina vai ficar aumentada e vai causar esse sintoma do angioedema. Por isso que não acontece em todos os pacientes. Na verdade, são 0,7% dos pacientes usuários de ECA que podem ter esses efeitos colaterais. Desses 0,7%, 10% deles também podem ter esse tipo de efeito colateral quando utilizam os BRAs, que é a losartana, a valsartana, entre outros. Mas geralmente esses causados pelo BRA eles são menos intensos e são mais precoces. Porque os angioedemas causados pelo IECA, eles acometem muito região de rosto e região de glote, né, o que é muito mais perigoso, porque pode fazer um quadro de insuficiência respiratória, e eles não costumam ser de imediato. 25% dos casos ocorrem no primeiro mês de uso, mas a média é que isso aconteça após 1,8 anos de uso. Existem casos de até 10 anos depois que o paciente já estava fazendo uso da medicação, né? Então, quando o paciente traz esse histórico, o paciente às vezes vai falar, faz anos que eu uso essa medicação, ele não é o culpado. Mas não, ele realmente pode ser o culpado. E o que acontece? Quando eu falei lá na frente sobre os tipos diferentes de angioedema, quando a gente tem os angioedemas clássicos causados pela histamina, esses angioedemas vão responder às medicações tradicionais que a gente costuma usar. Então, a adrenalina, o corticoide, o antihistamínico, eles têm função na adrenalina. Na bradicinina, esses medicamentos não funcionam. E aí que está o grande problema.
Claro, se um paciente que você não conhece chegou no teu pronto atendimento com quadro de angioedema, você vai usar essas medicações conforme o protocolo que você está acostumado a utilizar para o tratamento. Porém, se você usou essas medicações e não está melhorando, isso levanta um sinal de alarme que pode ser um angioedema causado por bradicinina. E na verdade, as medicações que a gente tem para serem utilizadas, a gente não tem disponível. Então, paciente com angioedema por IECA, o que a gente tem que fazer é cuidar da via aérea, ou seja, se o paciente está tendo um quadro de insuficiência respiratória, de estritor, de rouquidão, você vai entubar, você vai fazer as medidas necessárias para proteger a via aérea, ou deixar o paciente em evolução, em observação, justamente para ver se ele não vai evoluir para um quadro de um angioedema mais grave, né? Os angioedemas, de regra geral, se você suspender o IECA, ele vai melhorando ao longo do tempo, né? Às vezes até 72 horas pode ser um tempo para regressão total no angioedema. Então, o paciente com esse diagnóstico, ele tem que suspender o IECA, então tem que ser conversado com o cardiologista para suspensão e tem que tomar esse cuidado com relação à via aérea, tá? Depois eu vou deixar para vocês um esquema sobre esses tipos de angioedemas. Em outros vídeos a gente vai discutir bem mais sobre urticária crônica espontânea, reações a anti-inflamatórios, angioedema hereditário, são temas bem importantes e bem interessantes para a gente poder conversar. E vou deixar um esqueminha com as outras enzimas que são responsáveis pela quebra da bradicinina. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa mais sobre o assunto, podem me procurar e eu vou deixar uma fonte bem legal para vocês estudarem também. Se alguém quiser o artigo, é só me pedir.